Olá, pessoal, professora Ana Carla. Nós estamos hoje na nossa aula do curso de Gestão de Organizações de Saúde, do mestrado. Nosso tema de hoje é o tema do SUS. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, do funcionamento da legislação e da gestão do SUS. E a gente tem de pensar o SUS na forma em que a Constituição de 88 e que a legislação ordinária o desenhou. Ele é um sistema regionalizado e hierarquizado que vai integrar um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos de instituições federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, fundações públicas, mantidas pelo poder público, e também pela iniciativa privada, que tem um caráter complementar ao caráter do Sistema Único de Saúde. A Constituição de 88, quando desenhou esse modelo, desenhou a partir da distribuição de competências entre União, Estados e municípios. Só que essas competências, elas não são soltas no mundo, elas são articuladas. E elas estão nos 3 níveis da gestão, nos 3 entes federativos, ou 4, quando a gente considera o Distrito Federal. Cabe a todos eles promover a instituição, o desenvolvimento e a ampliação do Sistema Único de Saúde para a promoção das ações de saúde. O SUS, então, ele foi criado na Constituição de 88 e ele foi regulado por uma lei ordinária, que é a Lei 8080 de 1990 e pela Lei 8142, também de 1990, em que ela fala como deveria ser implantado, desenhado e também como deveria ser gerido o Sistema Único de Saúde. Nesse modelo da Constituição, a participação social foi definida como prioritária dentro das políticas públicas de saúde, seja na área de planejamento, seja na área de controle, seja na área de execução dos serviços de saúde. E essa participação social deve estar garantida nos 3 níveis da federação. O processo de implantação do SUS, que iniciou pós-Constituição de 88, especificamente na década de 90, também foi precedido de algumas normas operacionais que facilitaram essa implantação, porque ela tratava das competências de cada governo, de cada esfera governamental, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para que eles pudessem assumir as responsabilidades no sistema, mas também as prerrogativas nesse mesmo sistema. Essas normas operacionais, elas definem também as estratégias e os movimentos táticos operacionais para orientar a operacionalidade do Sistema Único de Saúde. A gestão do SUS, ela acontece nas 4 esferas, como eu falei, União, Estado, Distrito Federal e município. E quem são esses gestores do SUS? Eles são os representantes de cada esfera de governo. E cada uma delas tem funções próprias e bem estabelecidas, ou na lei ou nas normas. Então, no âmbito nacional é o Ministério da Saúde, no âmbito estadual é o secretário de Estado de Saúde e no âmbito municipal é o secretário municipal de saúde. Qual que é o papel do gestor? A gente já sabe quem é e qual que é o papel dele. O papel dele, ele tem a atividade e a responsabilidade de comandar todo o sistema na sua esfera territorial, exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria do SUS. Esse conjunto de conhecimentos e de práticas da gestão do SUS são chamadas de funções gestoras. Na esfera federal, a gente já viu que a competência é do Ministério da Saúde. Ele formula a Política Nacional de Saúde, o planejamento, a normalização, a avaliação e o controle do SUS em nível nacional. Ele também deve financiar as ações e serviços de saúde por meio da aplicação de verbas e pela transferência intergovernamentais de recursos públicos arrecadados. Então, cabe à União repassar para estados e para municípios.
E nos estados, né, que é o secretário estadual de saúde, ele deve formular a política estadual de saúde, coordenação, planejamento, regulação no território estadual e deve também financiar com recursos próprios e os transferidos da União a prestação de serviço de saúde. Isso vai se repetir nos municípios. Ele também tem competência de formular a política municipal de saúde, planejamento, regulação complementar, o que não foi feito regulado pela União e pelos estados, o município regula, controle e prestação de serviços de saúde, por meio das transferências de receitas, né, da União e do Estado para os municípios. Além disso, ele também deve contribuir com recursos próprios para o desenvolvimento do plano de saúde municipal. A estrutura nacional, então, decisória, né, a infraestrutura nacional decisória do SUS, tem na esfera nacional como gestor o ministro da Saúde, existe a comissão intergestores e o colegiado participativo, que é o Conselho Nacional de Saúde. A gente já vai ver essas comissões e esses conselhos. Na esfera estadual, são secretários de saúde, comissão bipartite e Conselho Estadual de Saúde. Na esfera municipal, são as secretarias municipais de saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Não existe comissão intergestores no município. Então, como é que se organiza a gestão do sistema de saúde? Basicamente, existe um princípio muito importante do SUS, que é a descentralização. E dois princípios, né? A descentralização e a hierarquização. O que é a descentralização? Ela foi estabelecida pela norma operacional 2 de 2002, tá? E ali ela regulamenta o processo de descentralização da assistência, quando se transfere, né, para o Estado competência e para os municípios competências. Além disso, um conjunto de responsabilidades quanto ao uso dos recursos e participação também nos recursos do SUS. A regionalização, ela tem uma lógica própria, né, que é o planejamento integrado, incluindo a noção de territorialidade na identificação das prioridades, para que estados e municípios possam intervir de acordo com um diagnóstico local de saúde. Isso através da atenção básica, da de média complexidade e da de alta complexidade. Outro ponto importante da regionalização são as estratégias de regionalização. Então, é a elaboração do plano diretor de regionalização, a ampliação da atenção básica como uma forma de prevenção, que é extremamente importante e está prevista na Constituição, a qualificação de micro-regiões na assistência à saúde, organização da média complexidade para diagnóstico terapêutico e procedimentos de menor complexidade, e uma política de alta complexidade, que geralmente fica ao encargo do Estado. O plano diretor de regionalização, ele é um instrumento que ordena o processo de regionalização da assistência em cada unidade federativa. Então, cada unidade da federação vai ter o seu plano diretor de regionalização. E ele tem de garantir ao cidadão acesso a todos os níveis de atenção, de baixa complexidade, a básica, de média complexidade e de alta complexidade. Esse plano organiza os territórios estaduais em regiões, micro-regiões e módulos assistenciais de saúde. E aí entra a ideia de redes hierarquizadas de serviços, seguindo uma lógica hierarquizada de atendimento. A partir disso, você vai estabelecer os fluxos, né, e as referências e contrarreferências intermunicipais. Então, você vai ter municípios que receberão munícipes de outros, porque ele é referência em determinada afecção, ou que ele tem uma infraestrutura melhor. Isso tudo é feito através de um planejamento, que é mapeado todo o Estado. Além disso, a gente tem como base desse planejamento uma ampliação da atenção básica,
que é competência normalmente dos municípios, tá? Que ele vai se instituir como uma condição para a gestão plena de atenção básica ampliada, que ela é assumida pelo município de acordo com o perfil epidemiológico, que é um componente essencial para que você tenha ali o cumprimento das metas do Pacto de Atenção Básica, que todos os municípios devem assumir perante o Ministério da Saúde. Essa ampliação da atenção básica, ela possui grandes áreas de atuação estratégica mínima. Então, o mínimo para você se colocar como um centro de prestação de atenção básica é que você tenha política de saúde no controle de tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da hipertensão arterial, controle do diabetes mellitus, saúde da criança, saúde da mulher e saúde bucal. Essas áreas são essenciais para que você faça a prevenção de afecções de caráter crônico e que podem ser muito agravadas se não atendidas adequadamente através de uma prevenção na saúde básica. Para você qualificar essas micro-regiões na assistência de saúde, você tem de definir um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade, né? Primeiro nível de referência intermunicipal, que serão ofertadas em um ou mais módulos assistenciais. Então, atividades ambulatoriais, pequenos procedimentos, situações mais rápidas, como um atendimento que permite você ir e voltar para sua casa, ou que você passe poucas horas na unidade de atendimento médico. Apoio diagnóstico e terapêutico, principalmente para essas doenças que, quando não diagnosticadas no início, se transformam em grandes males no futuro. Internação hospitalar para o município sede, no mínimo com clínica pediátrica, clínica médica e obstetrícia, parto normal. Essa é, vamos dizer, a base para você se qualificar como uma micro-região de saúde. A organização de média complexidade, que alguns municípios têm, mas que muitas vezes quem está próximo das capitais acaba utilizando a estrutura das capitais, né? No estado de São Paulo, muitos municípios, mesmo distantes da capital, têm média e alta complexidade. Vocês estão no município que tem média e alta complexidade. Mas essa não é a realidade de todo o Brasil, né? Então, o que é essa média complexidade? Conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares com vistas a atender os principais problemas de saúde por meio de profissionais especializados. Aí você já saiu do pediatra, do clínico geral e do obstetra. Você já está indo para os médicos especializados. Recursos tecnológicos para diagnóstico, então você já tem um aparelho de raio-x, você já tem um aparelho de ultrassonografia, você já tem um aparelho de tomografia, você já começa a ter alguma infraestrutura mais organizada para apoio diagnóstico terapêutico. E a política de alta complexidade, normalmente é o encargo dos estados, né? Ela é de responsabilidade dos 3 níveis de gestão do SUS, mas os estados geralmente assumem essa posição, principalmente para atender micro-regiões em que não tem nem hospital de referência para alta complexidade. Você tem para média, mas não tem para alta. Então, estudos de distribuição regional de serviços, proposição de SES e um claro limite financeiro para o custeio da alta complexidade. Você tem de ter serviços de referência, aí o órgão regulador tem um papel muito importante para fazer esses encaminhamentos dos pacientes para... Você entra pela atenção básica, se não é uma situação de urgência ou emergência, você entra pela situação básica, pela atenção básica, e você é encaminhado para média ou para alta complexidade. Quando é uma situação de urgência e emergência, você chega em alguns desses hospitais que são referências dentro do Sistema Único de Saúde, né, do SAMU. O SAMU também é Sistema Único de Saúde, muitas vezes as pessoas não sabem, mas SAMU também é SUS, né? E ele aciona a central de regulação e vai encaminhar para, a partir do diagnóstico que os paramédicos apontem ali no primeiro atendimento, vai encaminhar para onde tiver vaga no sistema.
Essa habilitação de estados e municípios, ela mudou bastante através da NOA 02. E o que é que mudou com ela? A responsabilidade dos municípios em gestão plena de atenção básica, né? Isso foi ampliado. O processo de regionalização de saúde, conforme prevê a legislação do SUS, foi definido. Os mecanismos para fortalecimento da capacidade da gestão do SUS foram criados e os critérios de habilitação de estados e municípios para que eles possam fazer parte da rede do SUS foram atualizados. O que é o CIOPS? O CIOPS é um banco de dados que contém informações sobre o financiamento e gasto com a saúde pública em estados, municípios, Distrito Federal e União. As receitas totais arrecadadas e as despesas totais declaradas, elas são colocadas nesse sistema, né, via internet para os estados e municípios, e os cidadãos podem acessar esses dados. Quais são as condições de gestão para o gestor municipal, estadual e federal do Sistema Único de Saúde, né? No caso dos municípios, a gestão plena de atenção básica ampliada e a gestão plena do sistema municipal. São dois modelos que denotam maior ou menor complexidade da gestão do SUS no município. No estado, a gestão avançada do sistema estadual, que é a GASE, e a gestão plena do sistema estadual, que é a GPSE. Como é que a gente planeja a gestão do SUS? O planejamento da gestão do SUS tem alguns instrumentos, né? Os primeiros deles são as próprias leis orçamentárias. O plano plurianual, que é uma lei de 4 anos, votada no segundo semestre do primeiro mandato do prefeito, do governador ou do presidente, e que vale por 4 anos, ou seja, ela invade a esfera de ação do primeiro ano do gestor eleito, para que haja continuidade na política pública. A lei de diretrizes orçamentárias, que sempre é votada 1 ano antes da vigência da lei orçamentária anual, e ela vai dar as grandes diretrizes dessa lei orçamentária anual, e a lei orçamentária anual, na qual estarão todos os programas e projetos contemplados na agenda política, inclusive os programas, os projetos com receitas próprias ou transferidas do Sistema Único de Saúde. Além disso, serve para planejar o SUS, as agendas de saúde, são as nacionais, estaduais e as municipais. É uma etapa inicial do processo de implantação, né, das normas de organização do SUS, da assistência à saúde, e ela é composta por um conjunto de eixos justificados e detalhados com os objetivos de cada esfera do governo. Quadro de metas é integrante do plano de saúde de qualquer um dos entes da federação, e lá vão estar os indicadores e as metas prioritárias de cada esfera do governo em cada exercício anual. Os planos de saúde são documentos de intenção política, de diagnóstico, estratégia, prioridade e metas. É como se ali estivesse a agenda do governo na área de saúde de cada esfera do governo. E o plano diretor de regionalização. Ele tem por objetivo definir as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, dando forma ao sistema de atenção nos 3 níveis de ação governamental. Outra forma de planejar o sistema de saúde é a programação pactuada e integrada, conhecida também como PPI, né? Ele é instituído para alocação de recursos da assistência à saúde. E a programação pactuada e integrada de ECD tem a ver com a epidemiologia e controle de doenças, que vai estabelecer esse direcionamento de recursos a partir de endemias, no caso que a gente está vivendo agora, pandemia, para transferência maior ou menor de recursos. Os relatórios de gestão, né? Eles avaliam o cumprimento dos objetivos e metas explicados no quadro de metas e a aplicação dos recursos. Ele já vai analisar resultados. Quais são as instâncias colegiadas da gestão do SUS? Eu já mostrei ela lá atrás, naquele quadrinho. Estou voltando agora para explicar o que é cada um desses. Essas instâncias colegiadas, elas têm poder deliberativo, né? Então, são os conselhos de saúde que existem nos 3 níveis de gestão do SUS.
São formados por representantes da população usuária, prestadores de serviços, profissionais de saúde de forma paritária. Foi a primeira grande política pública que obrigou a criação de um colegiado não só consultivo, não só para ouvir o que ele tinha para dizer, mas deliberativo, de uma instância colegiada com participação social. A área de saúde e educação foram bastante inovadoras nesse aspecto. Esses conselhos de saúde, eles têm por atribuição deliberar sobre critérios para definição de padrões e parâmetros assistenciais, formulação de estratégia e controle da execução da política de saúde no âmbito federal, estadual e municipal. Ele decide, né, e também opina, ele decide e opina sobre questões levantadas, sobre aspectos ligados às diretrizes da elaboração dos planos de saúde, a execução das ações de saúde, os critérios e valores para a remuneração dos serviços, os parâmetros de cobertura assistencial, pesquisas em seres humanos, ciência e tecnologia na área de saúde, dentre outros temas. Existem também as comissões, que são instâncias colegiadas, comissões intergestores tripartite, né? Conhecida como CIT. É uma instância colegiada de negociação e articulação entre gestores dos 3 níveis de governo para a regulação e operacionalização das políticas de saúde do SUS. Constituída por representação do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, eles têm um papel muito importante no estabelecimento da política pública nacional de saúde. E eles, por exemplo, têm tido um papel relevante no Sistema Único de Saúde agora, por ocasião da pandemia. Estão se queixando que não estão sendo ouvidos, mas têm tentado ter uma interlocução com a política pública federal, né, do Ministério da Saúde. Quais são as competências dessa comissão? Discutir, elaborar propostas e definir diretrizes e estratégias para implantação e operacionalização do SUS, articular com as comissões intergestores bipartite sobre o processo de descentralização, atuar como instância de recurso para estados e municípios, promover a articulação entre as esferas de governo, de forma a otimizar a execução das ações em direção única de cada instância. Atuar como foro de aprovação dos instrumentos, parâmetros e mecanismos de implantação e regulamentações às normas operacionais, exercer competências definidas nas normas operacionais, aprovar alterações das normas operacionais. Vejam que eles têm uma função muito importante. No Estado, né, essa instância é representada pelas comissões intergestores bipartites, constituída paritariamente entre representantes da Secretaria Estadual de Saúde, secretarias municipais de saúde, pelo número de 3 a 5 por cota, sendo que é obrigatória a participação do secretário municipal de saúde da capital do estado, que normalmente é bastante sobrecarregada na prestação de serviços de média e alta complexidade. Dentro dessas instâncias colegiadas, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais, o CONASEMS, congrega as secretarias municipais de saúde e os seus secretários. A ideia é que eles ali representem os municípios junto à instância estadual e federal, trazendo ali o olhar local. Ela também representa os secretários municipais nos fóruns de negociação e deliberação, promove conjuntas para fortalecer a descentralização política, administrativa e tributária do SUS. Ela defende a descentralização, regionalização, hierarquização e integração municipal, né, com financiamento adequado, não adianta passar o serviço e não passar o financiamento. E promover o intercâmbio de informações, porque eles têm ali o diagnóstico local e pulverizado do país. Devem promover estudos e pesquisas sobre modelos assistenciais e assegurar, né, que haja
através de suas representações, a participação de todas as decisões que digam respeito ao desenvolvimento do sistema municipal de saúde. Então, é um órgão permanente de intercâmbio de experiências, ele tem como atribuição implementar os princípios e diretrizes constitucionais da legislação complementar, promover o pleno exercício das responsabilidades das secretarias de saúde no âmbito municipal perante todos os entes federativos. Quais são os desafios da gestão do SUS? Tem um texto do Monitor de Saúde que o André Médici, ele aponta alguns desafios, né? A questão das mudanças culturais e demográficas que estamos passando agora nesse milênio, problema do financiamento com altíssima demanda pelo sistema de saúde, o financiamento que não vem na mesma proporção, a gestão dos serviços de saúde para que haja eficiência e com isso a gente encontre também dinheiro através da melhoria de processos e a coordenação do SUS com o setor privado. Nós não podemos, no modelo atual, preterir do sistema da saúde suplementar, mas como é que deve ser essa relação? Isso precisa, de alguma forma, ficar mais claro. Há um texto também da Maria Gadelha em que ela fala, né, do financiamento e do modelo de atenção à saúde, que o financiamento tem de ser diretamente proporcional ao desenho da política pública de saúde, a questão de recursos humanos, de formação, qualificação e dupla militância dos profissionais no setor público e privado, e que gera aí um problema de qualidade no setor público, a judicialização excessiva, a questão da incorporação de novas tecnologias que são cada vez mais caras e já conflitam com baixo financiamento, e a mercantilização da assistência médica hospitalar, que gera aí uma margem de cidadãos que estão sem a proteção ao direito à saúde. Em relação ao status quo, o SUS se desenvolveu muito, ele de 88 para cá, de 90 para cá, né, quando saiu a lei, de 90 para cá, o Brasil teve indicadores crescentes de índice de desenvolvimento humano, muitos deles ligados à prestação de saúde, que o SUS foram essenciais. O Brasil é exemplo no mundo em várias políticas públicas de caráter universal. Então, o SUS promoveu na sociedade brasileira um avanço muito grande. Nós aumentamos o nosso índice médio, né, de sobrevivência, de vida antes da Constituição e pós-Constituição com o SUS, campanhas em massa de vacinação, atendimento no Sistema Único de Saúde a pacientes com HIV, foi algo incrível e que foi bastante relatado em trabalhos no mundo inteiro. A assistência que nós temos na área oncológica, no diagnóstico ainda tem muito que melhorar, mas no tratamento, quando o paciente consegue acesso ao sistema, ele tem um tratamento bastante digno e eu diria que estaria ali, dependendo do hospital da rede do SUS que você seja atendido, você estaria com o melhor atendimento que a literatura médica pudesse revisar no mundo. Mas também há coisas a serem superadas e melhoradas dentro do SUS. Então, ressalvando, louvando todos, absolutamente todos os méritos do Sistema Único de Saúde, queria destacar aqui de um texto também algumas questões que precisam ser pensadas, né, do Sistema Único de Saúde para serem resolvidas. A crise de financiamento, a crise de regulação, a crise do conhecimento e a crise dos valores, né? Em relação ao financiamento, nós estamos numa época aí de recessão, de 2008 até aqui o motivo foi agora o motivo é o resto do que tinha, mais uma pandemia internacional que gerou muito desemprego, muitas empresas quebrando, diminuição da arrecadação dos entes federativos, né? E sempre a discussão de quanto vai para o SUS, se mais, se menos, quais são as políticas prioritárias, mesmo que a Constituição estabeleça ali um piso, para alguns entes federativos o piso virou teto e
para outros o piso é piso mesmo e ele não consegue ter outras políticas públicas implementadas porque não tem o suporte da União. O argumento econômico de que, e esse argumento é engraçado, esse texto é de 96, né? Esse argumento ficou tão escancarado agora com a crise da pandemia. Nós passamos quase que o primeiro semestre discutindo o sexo dos anjos, se o que mais era mais importante era a vida ou era a economia. Chega a ser insólito. Quando eu li esse texto, em 96, eu entendia os argumentos, mas não havia um escancaramento de como pensa a burocracia da área econômica do país, que chega ao ponto de colocar em contraposição a vida e a economia. Né? Eu não sei do que serve a economia se as pessoas não estiverem vivas. Mas, enfim, hoje em dia esse texto ele cai assim como uma luva na situação em que vivemos, né? Quando pessoas ainda colocam em contraposição o argumento econômico com o argumento do direito à vida. Além disso, a crise do conhecimento, né? O que é saúde para nós hoje e como é que isso impacta nas políticas públicas? O desenvolvimento da ciência biomédica e da medicina científica. Quais são os determinantes que a gente tem para a melhoria de saúde, né? A questão do meio ambiente, prosperidade geral do país, serviços de sistema de saúde. Lembre da nossa primeira aula que eu falava daquele informe Lalonde, os determinantes de adoecimento ou de saúde das populações, né? Isso é algo que não está refletido adequadamente nas políticas públicas. Temos políticas públicas de adoecimento e que só geram aumento no gasto com a saúde. Além disso, a questão de valores éticos no Sistema Único de Saúde, né? Essa diferenciação entre uma ética individual e uma ética coletiva, né? O que é bom para todos, não o que é bom para mim. O que é bom para o SUS quer dizer o que é bom para todos. E a questão da bioética das escolhas, isso impacta bastante na judicialização das políticas públicas de saúde no SUS, e que num município pequeno, para que você conceda uma prestação de serviço de saúde para uma pessoa, muitas vezes você deixa centenas sem um outro tipo de atendimento. Então, esses valores morais de solidariedade, equidade, justiça social e liberdade precisam ser revistos e repensados dentro da lógica do SUS. Existe também, nessa crise do SUS, uma crise de regulação, né? A gente precisa compreender qual é o papel da saúde suplementar e qual que é o papel da saúde integralmente pública e gratuita. A saúde suplementar, ela é complementar ao SUS, ela não precisa ser extinta, mas ela não pode ocupar o espaço do SUS. O SUS é um direito de todo cidadão brasileiro e é um dever do Estado. E muitos cidadãos brasileiros, hoje, mesmo que queiram usufruir desse direito, não existe leitos suficientes, infraestrutura suficiente, profissionais suficientes em determinadas cidades e localizações do Brasil em que há verdadeiras lacunas, vácuos de atendimento de assistência à saúde, criando cidadãos aí de segunda linha. E quando a gente pensa no SUS, a gente tem de pensar no SUS grande, não é hospital, posto de saúde, centro de diagnóstico, não é só isso o SUS. O SUS inclui o Programa Nacional de Imunização, que todos nós temos direito, o Sistema Nacional de Transplante, que garante equidade para todo brasileiro no transplante, seja no hospital privado ou no hospital público, a vigilância sanitária, né, nos estados e nos municípios, e a Anvisa no nível federal, o Serviço Móvel de Urgência, SAMU, o Sistema Nacional de Sangue dos Hemocentros, é também gerenciado pelo SUS. Os medicamentos de alto custo e componentes estratégicos da assistência farmacêutica, como HIV, hepatite, imunoglobulina, esteja no sistema público ou no sistema privado, é SUS. Então, garantir o SUS significa garantir o direito à dignidade e à vida, o direito a postular pela saúde. E para isso é necessário que as políticas públicas elas estejam de acordo, em consonância com essa ideia
se elas não estiverem em consonância com essa ideia, a gente está criando um sistema de saúde de fachada, não um sistema de saúde real para todos. E essa é a ideia, é que a gente tenha um sistema único de saúde, garantidor de direito fundamental e para todos. Eu encerro aqui esse nosso tema de hoje, Sistema Único de Saúde. Espero encontrá-los na próxima aula, quando eu conversarei com vocês sobre saúde suplementar. Até mais. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco.